Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre uma economia milionária no Corinthians e fala também do Corinthians, que pode faturar 72 milhões de reais com um ex-atleta. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, que precisa desesperadamente de dinheiro, até por isso a informação é espetacular. Existe a chance de o Corinthians faturar cerca de 72 milhões de reais com um ex-atleta, eu me refiro a Pedro. Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que garantiu a chegada de Yuri Alberto. Você vai lembrar dele, não é o Pedrinho que jogou no Shakhtar, entre outros. Esse Pedro, também conhecido como Pedrinho na base, um meio atacante extremamente promissor, camisa 10 das seleções brasileiras de base, se mudou para o Zenit, por lá vive grande fase, só 19 anos de idade, e virou alvo de uma proposta do Al Ittihad. Oferta que gira na casa dos 35 milhões de euros ou 221 milhões de reais. O Corinthians, quando o cedeu na troca pelo Yuri Alberto, ficou com direito a 30% do valor de uma venda futura. Diante desse cenário, asseguraria 66 milhões de reais. Como é clube formador, o Corinthians também tem direito a mais 2,5% do negócio, mais 5 milhões e meio de reais. Aí você soma 66 com mais 5,5 e chega a quase 72 milhões de reais. Grana que permitiria ao Corinthians zerar sua questão envolvendo o transfer ban com o Santos Laguna, resolver problemas imediatos do fluxo de caixa e pagar todas as pendências e os atrasos com Memphis Depay. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, Pedro, prometo voltar aqui para contar para vocês, beleza? Para falar sobre o Corinthians, conversei com o Nenê do Posto, o diretor das categorias de base do Timão, e trago novidades importantes. Primeiro, o Corinthians conseguiu cortar cerca de 1 milhão de reais por mês do seu custo com categorias de base. Foram 145 mil cortados. Com os salários de funcionários, a gente pode incluir o Chicão, o Batata e também uma secretária, além de 870 mil reais com saídas de atletas. O Corinthians conseguiu se livrar, desde que o Augusto Melo deixou a presidência do Timão, de 70 jogadores que eram da base, mas já tinham contratos de profissional. Vou repetir, economia somente com essas 70 saídas de 870 mil reais. Dessa maneira, o Corinthians praticamente acabou com um time sub-18, que havia sido criado pelo Augusto Melo com a justificativa de que seria um time que excursionaria pelo Brasil. A verdade é que nunca se excursionou nada. O que se suspeita é que o Augusto usava esse sub-18 como uma grande cabide de emprego, inclusive é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Restam ainda 12 atletas que têm contrato profissional, mas integram a base para serem dispensados ou negociados. O Corinthians só não os demitiu porque teria um custo. Então a ideia é encontrar clubes dispostos a contratá-los. E a partir do momento em que esses 12 saírem, o Corinthians vai começar a trabalhar para saídas e dispensas de atletas de categorias menores, do sub-11 ao sub-15. A avaliação é de que está muito inchado também essas categorias, cerca de 50 garotos deixarão o Timão. Com isso, vão sobrar mais ou menos 500 atletas em todas as categorias de base. Imagina quanto o Augusto havia inchado toda a base alvinegra. E você, o que pensa sobre esses números? Pedindo notícias do Corinthians, tem uma super importante do Corinthians nessa quarta-feira. Acho que o primeiro a falar sobre o tema foi a ESPN. E depois eu confirmei com duas pessoas próximas ao presidente do Corinthians, a história confere. É real a chance de o Corinthians não conseguir se livrar do transfer ban até a próxima terça-feira. Por que terça-feira? Dia 2 de setembro, também conhecido como terça-feira, se encerra o prazo de inscrições e regularização para inscrição de atletas. Tá? Então, quem regularizar, quem contratar jogador e regularizar esse jogador até terça-feira vai poder contar com o jogador. Caso contrário, vai ficar indisponível para esse atleta jogar. Beleza? Combinado? Dito isso, o Corinthians precisa, para inscrever qualquer atleta, resolver um transfer ban de 41 milhões de reais com o Santos Laguna. E nesse momento o Corinthians está pessimista em relação à possibilidade de obtenção dessa liberação. Foram feitas 3 propostas diferentes ao Santos Laguna e nenhuma das 3 foi aceita pelo time mexicano. A última esperança do Corinthians hoje é de que a FIFA possa interceder a favor do Corinthians. Seria algo como, FIFA, a gente já fez 3 propostas diferentes, estamos dispostos a pagar 70% do valor, não conseguimos mais. Vocês podem entrar, intermediar e sugerir que o Santos Laguna aceite, porque é de bom tom
até por todo o esforço que a gente está fazendo com uma nova diretoria. O Augusto Melo não pagou, não respondeu, mas agora a gente está tentando rever esses conceitos. Então, a última esperança do Corinthians é essa. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, será que ninguém antecipa o dinheiro para o Corinthians? O Corinthians fez alguns movimentos, algumas tentativas, e não conseguiu. Para conseguir 57 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, o Corinthians precisaria aumentar em um ano o seu atual contrato, de 2029 para 2030. E na avaliação do Corinthians, isso seria muito ruim, extremamente prejudicial por conta da grana que você deixaria de faturar, enfim. Não dá para cravar que o Corinthians não vai se livrar do Transferban, mas hoje, no cenário dessa quarta-feira, há pessimismo em relação a essa liberação, tá? Se no decorrer do programa pintar mais alguma notícia sobre o tema, a gente atualiza vocês, beleza? Quando vai terminar o ban do Corinthians? Felipe, é assim, ó, a punição imposta pela FIFA é de 3 janelas de transferência, tá? Ou até que o Corinthians consiga se acertar com o Santos Laguna em relação à dívida de 41 milhões de reais. O Corinthians fez uma primeira proposta de pagamento de 30% da grana à vista, não aceitaram. 50% da grana à vista não aceitaram. 70% da grana à vista também não aceitaram. E está no direito do Santos Laguna. O Santos Laguna, na teoria, pode exigir o pagamento de 100% dessa dívida de 41 milhões de reais à vista. Se essa grana não vier, o Transferban prossegue e continua, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente de Guinegão, atacante de só 18 anos de idade, que virou herói do Corinthians depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada. Foi do Guinegão o gol corintiano. Atleta que inclusive fez 3 gols nos últimos 3 jogos, já havia balançado as redes do Juventude e também do Vasco da Gama. Importante, o Guinegão ganha apenas 20 mil reais por mês. Aí você deve estar pensando, mas não é um salário ruim. Na realidade do futebol, especialmente para um clube como o Corinthians, cuja capacidade de faturamento gira na casa de 1 bilhão de reais por temporada, esses 20 mil reais são dinheiro de pinga. O grande problema é que quando você tem um salário baixo de um atleta, a multa rescisória no Brasil é baixa. Hoje, para tirar o Guinegão, bastam 40 milhões de reais. O torcedor do Corinthians não precisa se preocupar, até porque o Guinegão, que está desde os 9 anos de idade no Corinthians, não tem nenhuma intenção de trocar o Corinthians por um rival. Diretoria alvinegra, inclusive na última terça-feira, antes da viagem para Curitiba, já havia alinhado uma renovação de contrato com o Gui. O vínculo atual, que se encerra em dezembro de 27, vai passar a ter 5 anos de duração e vai permitir ao Guinegão um belo reajuste salarial que vai aumentar consideravelmente sua multa rescisória. E a preocupação em relação a esse novo contrato se justifica, até porque 2 times da Inglaterra já haviam sondado a situação do atleta de enorme potencial e que tem se mostrado alguém com personalidade. Uma das grandes dúvidas em relação a atletas formados na base é se caras que se destacam nas fileiras inferiores vão ter coragem e personalidade para jogar no time de cima, e o Guinegão tem deixado isso bem claro. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Rodrigo Garro completou 16 partidas sem balançar as redes, é seu maior jejum com a camisa do Corinthians, se igualando ao da temporada passada de 2024. Já Memphis Depay, que voltou a jogar após 21 dias, entrou na reta final da partida e vai ser preparado agora para enfrentar o Palmeiras no domingo e também na partida de volta em 11 de setembro contra o Furacão. A nota triste do Corinthians nessa quarta-feira foi a lesão de Mateuzinho. Ele sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o Corinthians possivelmente no clássico de domingo contra o Palmeiras e também na partida de volta contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não tem um reserva no restante do jogo contra o Furacão. A experiência se deu com o Félix Torres, que não deu conta do recado. Só para fechar de vez, registrar uma curiosidade: o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil dessa temporada. Sabe quantas vitórias? 5. 100% de aproveitamento, com 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. A família fica mais aqui com aquele giro de notícias sobre o importante do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. Nesta quinta-feira, informações atualizadas e quentinhas aí para você não perder nada do maior clube do Brasil, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele ritmo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos que vamos.